Bom dia, pessoal. Deixa eu só ver se tá. Acho que estava reconhecendo o dono mesmo, viu, Diego? O Diego estava tentando passar, não estava conseguindo. Bom, pessoal, primeiro, falar que é um prazer estar aqui. Eu sou um pouco prolixo, então eu já pedi para o meu sócio estar controlando meu tempo aqui, senão começa a falar e não paro. Mas eu comecei a pensar, né, o tema que está muito apropriado dentro do que eu trabalho. Vou me apresentar rapidamente para mostrar essa minha história e a minha trajetória aí na robótica e como que funciona isso na educação. Eu sou fisioterapeuta, tá? Minha formação é em fisioterapia. Tive o prazer de saber que tem uma colega que já mandou um abraço lá da Austrália. Eu me especializei em fisioterapia desportiva, fiz meu mestrado em biomecânica e comecei a dar aula, virei professor. Eu não sou professor de formação. E nessa minha jornada ao longo da docência, eu comecei a me questionar bastante em relação ao meu papel na universidade, como que eu estava ministrando essas aulas e o que eu poderia melhorar para os meus alunos. E mais do que isso, né, a fisioterapia, como várias outras profissões, ela também sofre as suas oscilações. Então, começou a me gerar um certo receio, porque a minha atividade principal hoje é a docência, né, até eu assumir a empresa era a docência. Minha esposa também é fisioterapeuta e também é professora universitária e também na mesma universidade. Ou seja, estamos os dois no mesmo barco e esse barco não podia fazer água. Então, a gente começou a pensar, bom, temos que empreender em alguma coisa e nada melhor do que empreender na área educacional, que era a área que a gente estava muito ligado. E aí conhecemos, lá em 2009, se eu não me engano, a Lego Education, que até então eu nem sabia que existia. E todo mundo associa muito o Lego à questão do brinquedo, é óbvio, é uma associação óbvia. Mas eu não sabia que existia essa área educacional. E aí, de 2009 para cá, a gente está nessa jornada que é muito bacana, muito legal e que tem influenciado bastante, inclusive, os meus posicionamentos em sala de aula. Eu continuo professor universitário, né, não largo, é muito bom você trabalhar na formação. E me tornei empresário também e adoro a robótica. Robótica me fez voltar à minha infância. Mas vamos parar de falar de mim, vamos falar um pouquinho do que eu vou apresentar para vocês. Bom, a primeira coisa que eu comecei a pensar e perguntar é de onde vem essa paixão pelos robôs. Lá atrás, né, a gente tinha o Perdidos no Espaço, que era sensacional. Né? Isso o pessoal, pouca coisa mais velho que eu, né, já era viciado nisso, e o robô ele traz esse fascínio, né, de uma máquina que executa a tarefa para a gente. E aí tinha o outro ali que queria matar ele, porque ele sempre questionava e colocava ele em xeque. Na minha infância, tinha os Jetsons. Né? Olha essa imagem é muito bacana. O robô é uma coisa maravilhosa, ele faz tudo para você não precisa fazer nada. Né? Ela está ali assistindo a televisão junto, tem um sanduíche sendo preparado aqui, a máquina de aspirar, né? E a dona de casa já fazendo o cabelo dela ali, né? E está tudo beleza, está ótimo, porque o robô está fazendo tudo. Então, a lógica sempre foi essa, né? Do robô ser aquela máquina que faz tudo para a gente. Mas o que me levou a ficar louco pela robótica não foi nenhuma dessas imagens, foram esses dois aqui. Né? Para mim, não tem. Esses dois robôs aí são ao concurso. Não tem quem compita com esses dois aí. Então, eu tenho essa relação com a robótica desde pequeno, e de fazer experimentos e vivências. E aí eu fiquei pensando, poxa, né, eu tenho que associar, lógico, né, os 4 pilares aí são design, arte, tecnologia
e o empreendedorismo. Então, o que eu vou falar? Lógico, nada melhor para falar de design, tecnologia, arte, do que a robótica da Lego. E o empreendedorismo é o que eu estou fazendo, e, inclusive, o que os nossos alunos hoje fazem. E aí vocês vão ter uma noção do tanto que a robótica tem trabalhado a favor desse empreendedorismo e dessa mudança de pensamento e de conceito, né, que esses meninos hoje vêm trazendo. Meninos é ótimo, né? Eu ainda me considero novo, eu não sei porquê, gente. É difícil para mim aceitar que eu tenho hoje 40 anos. Eu não me enxergo com 40. Mas vamos lá. Aliás, uma coisa que eu esqueci de falar, quem me vê aqui, né, depois se a gente encontrar, conversar na rua, eu tenho um irmão gêmeo, gente, que é a minha cara. Tá? Ele é igual mesmo. Eu já me confundi no espelho. Né? Eu não sou muito normal, né? Mas tudo bem, ele é muito parecido e eu já me confundi no espelho. Então, se eu não cumprimentar alguém que eu conversar bastante aqui, não sou eu, tá? É ele. Tá bom? Eu já passei por mal educado demais aí. Então, bom, o que eu resolvi trazer para vocês aqui? Dois dos meus principais universos, né? E aí meus mesmo, né? Interiores. O primeiro deles é a criança que tem dentro de mim, que felizmente eu acho que isso que é o grande problema nosso hoje. A gente mata esse menino. Né? Então, no momento em que a gente deixa essa criança voltar, a gente consegue muita coisa. Então, uma coisa que eu queria destacar para vocês aqui é isso, deixem esse menino aparecer. E é um menino maluquinho mesmo, tem que estar muito louco para fazer muita coisa e para ter muita ideia. A nossa cabeça não pode ter limite, não pode ter nada segurando. Porque quando a gente deixa a coisa acontecer e fluir, lógico, pode sair muita bobagem mesmo, mas sai muita coisa boa também. E a gente tem que ter esse filtro para peneirar isso aí e tirar o que é de bom. Então, eu lembro, eu penso uma fala do meu filho, eu tenho um filhinho de 7 anos e tem uma a caminho, vai chegar aí em setembro. E esse meu menino, quando ele tinha 2 anos, ele virou para mim, ele ficou olhando, parado, ficou olhando e falou assim, papai, eu tenho muitas ideias. Aí eu olhei e falei assim, não vou deixar esse fio solto, eu vou começar a puxar. Né? E eu ainda brinco que ele tem uma cabeça, um magrelinho que absurdo. Eu falo, se tiver, né, essa cabeça tiver tudo preenchido aí, esse menino vai ser um negócio. Aí eu virei para ele e falei assim, tá bom, filhinho, mas e aí, que ideias são essas? Como é que funciona? Papai, eu vou usando essas ideias. Aí eu continuei puxando o fio. Falei assim, mas e aí? Você vai usando, elas acabam? Papai, elas vão acabando, mas aí vão surgindo outras ideias. Cara, isso foi uma criança de 2 anos de idade que falou isso para mim, gente. Ele não foi treinado para falar isso, eu não ensinei. Eu fiquei louco. A minha esposa é fisioterapeuta também, é da área da neurologia. Eu estava conversando com ela, eu fiquei imaginando as sinapses dentro do cérebro do moleque, mas assim, a mil, com essas ideias. De fato, teve um dia que eu estava conversando com ela no telefone, eu na universidade, aí ela, aí Rico, saiu gritando, correndo atrás dele. O moleque, com os 2 anos e pouquinho, colocou uma cadeira para subir na pia da cozinha, subiu na pia da cozinha, encheu um copo d'água e jogou lá embaixo, para acertar na cabeça de alguém. Então, você vê que as ideias, e esse é o problema das crianças, eu falo com a turma, criança tem ideia e põe em prática. Né? Então, cuidado, tem que estar sempre do lado para ver até que ponto, né, ele vai levar essas ideias, e algumas são mais perigosas. E o outro universo é o universo da robótica. Poxa, isso aqui é sensacional, gente. Imagino que todos aqui que estejam aqui curtam a robótica e gostam desse tema. Eu sou fascinado pela robótica e pelo que esses robôs e essas estruturas conseguem fazer. Né? E pelo que a gente pode, principalmente, fazer com que eles façam para nós. No sentido positivo, tecnologia, a gente tem, como tudo nesse mundo, o lado positivo e o lado negativo. Então, a gente tem que usar isso a nosso favor. Né? Então, assim, a robótica, ela de fato, ela traz para mim, ela trouxe para mim um universo que eu explorava pouco no meu dia a dia e nas minhas ações. Então, juntando esses universos, como que eu consegui conciliar essas engrenagens, a juntar tudo isso aí, a minha formação de fisioterapeuta, a condição de eu ser professor e começar a trabalhar com a robótica e pegar essa minha criança? Foi aqui. Aqui foi onde eu me encontrei, na Zoom. A Zoom é uma empresa brasileira, a Zoom Education for Life.
É uma empresa brasileira que fez uma coisa que foi muito bacana. A Lego Education, ela, contando brevemente a história da Lego, a Lego foi fundada em 1932. Para quem não conhece, a Lego ela é dinamarquesa. O Ole Kirk Christiansen, que é o fundador, ele era um marceneiro. Esse marceneiro quebrou, né, o crack de Nova York de 30, né, o crack da Bolsa quebrou o mundo inteiro, ele quebrou junto, e ele teve que fechar a marcenaria dele. Tinha 4 filhos, e aí, bom, né, a coisa não podia piorar, mas piorou. A esposa dele faleceu. E aí ele ficou viúvo com 4 crianças. E começou a criar brinquedos com as sobras da carpintaria dele, da marcenaria dele. A partir daí é que criou a Lego e estabeleceu essa marca, né, com uma força muito grande nessa questão do empreendedorismo, da resiliência e de uma série de outras qualidades que a empresa carrega até hoje. Em 1980, em parceria com o MIT, foi fundada a Lego Education. Porque é óbvio, essa ferramenta é muito mais do que um brinquedo, né? Isso é uma ferramenta pedagógica muito forte. Então, muito pouca gente conhece a Lego Education. E de 1980 para cá, o que a Lego Education faz? Ela desenvolve programas e kits específicos para a educação. Tem kits que você não encontra nas lojas que são voltados para a área educacional, especificamente ali para essa área. O que a Zoom fez? A Zoom pegou todo o material que a Lego Education disponibilizava, os kits e tudo mais, e colocou dentro de uma metodologia que o professor conseguisse utilizar em sala de aula. Porque a gente sabe que o nosso professor, infelizmente, ele tem muito pouco tempo para conseguir trabalhar coisas diferentes, coisas novas. Ele tem pouco tempo para pensar, para organizar um monte de atividade criativa, e a Zoom sistematizou isso. Não de uma forma fechada, é bem aberto o programa, mas ela facilita esse processo. E hoje é uma tecnologia que foi desenvolvida no Brasil e que está sendo exportada. Então, a gente fica muito feliz de ver que isso está indo para fora. Bom, e aí é essa a questão, né? Bom, se, como Einstein falou lá, a criatividade é a inteligência se divertindo, e é mesmo, ser criativo é muito bom, é muito bacana, né? A dúvida que nos passava era essa: professor, o que você faz? Qual que é a saída que você tem para você estimular a criatividade das crianças? É dar uma aula do jeito que a gente está aqui, sentado? Não funciona. Isso não funciona. Isso eu vivencio até hoje. Vocês têm que entender, por exemplo, o que é um professor de fisioterapia dando aula de biomecânica para alunos que, quando escolhem fazer um curso de saúde, imaginam que nunca mais na vida vão ver física. E aí escolhe fisioterapia. Acho que não liga as coisas, né? Que fisioterapia é movimento. E como que você dissocia física de movimento? Não tem como isso. E aí eu tenho que dar aula de biomecânica e cinesiologia, que é a análise de movimento do corpo. É física pura. E aí eu falo com eles, o problema não está na física, gente. A física é maravilhosa. O problema está, às vezes, na forma como vocês aprenderam a física, que não necessariamente é uma série de decoreba de fórmula, não é por aí. E aí a gente vê a mudança aí. Olha a cara dessa molecada. Isso é uma aula que estimula a criatividade. Então, os meninos não estão sentados um atrás do outro, quietinho, ouvindo o interlocutor. Aliás, não é nem interlocutor, é só um sujeito falando ali na frente para eles. Né? Então, esse é o processo que a gente acredita e a gente vê acontecendo. E isso é muito bacana. Eu dou aula de robótica também. Hoje eu dei uma diminuída, eu não dou mais as aulas, mas eu dou meus pulos também. Mas eu comecei ministrando as aulas. A gente teve um aluno, a FAPEMIG, ela contratou da Rede Minas 5 programas para falar sobre ciência e tecnologia há 2 anos atrás. Um dos programas que eles resolveram gravar foi com alunos do nosso programa de robótica. Eles entrevistaram 2 meninos. O primeiro deles solta, no meio da entrevista, assim, o meu senso lógico ficou muito mais ampliado. Quando você ouve uma criança de 10 anos falando que o senso lógico ficou muito mais ampliado, você vê que tem alguma coisa diferente ali. Algum movimento aconteceu. Não foi nada treinado, nós não pagamos o menino para falar isso, foi uma coisa até de surpresa, a gente ficou surpreso de terem ido lá. E o segundo, que eu acho que a fala é mais interessante, ele falou assim, eu não gostava de matemática porque eu não era bom, mas depois que eu comecei a fazer robótica, hoje eu estou gostando de matemática, eu quero fazer engenharia mecatrônica. Que isso?
Olha a inversão do movimento. Olha o empoderamento da criança, 10, 11 anos de idade, que falava que não gostava de matemática porque não era bom. E aí depois ele começa a gostar e já quer ser engenheiro. Que beleza! Ainda bem, né? Acho que ele começou a perceber que o problema não era ele. Não tinha nada de não ser bom na matemática. Então, é muito bacana as transformações que a gente vê acontecendo relacionado ao programa. E aí eu levei isso para a universidade. Gente, esses são os kits que a gente trabalha com os meninos de segundo ano, né? Primeiro e segundo ano do ensino fundamental. São meninos de 6, 7 anos. Eu levei para a universidade para ensinar para os meninos sobre a alavanca. Ali eles estão montando um modelo que mostra uma alavanca de terceira classe, que é a alavanca que é mais comum nos nossos movimentos, em que eu tenho a força do músculo muito próxima do eixo, eu gero pouco torque, porque o músculo está muito perto, então eu tenho que fazer muito mais força com o músculo para gerar um contratorque do peso que eu estou carregando. Então, para carregar uma mochila de 5 quilos, a resposta, normalmente, que os meninos sempre utilizaram, eu faço 5 quilos de força com o músculo. Eu falei, não, filho, você faz muito mais. Né? E aí a gente começa a falar em alavanca, e antes eu usava muito slide, PowerPoint, aquela beleza, não resolvia nada, não fixava nada. Aí eu falei, quer saber? Levei o Lego. Cara, nunca mais esses meninos erraram essa questão da alavancagem, porque eles viram, eles vivenciaram ali na montagem, fica uma coisa muito óbvia, fica claro para eles. Né? Olha a cara das meninas na hora que montaram. Cara, tem coisa mais bacana, imagina uma aula na universidade assim. É muito legal. Então, o mais bacana para mim é ver que nessa aula eu não tinha ninguém no WhatsApp. Gente, foi uma beleza. Né? Porque é uma disputa, olha, é cruel. Né, se disputar com o WhatsApp, que realmente, né, a turma fica conectada o tempo inteiro. Então, como que você vai fazer para o sujeito parar de ficar olhando para um telefone celular? Eu não vou obrigar a desligar o telefone. Pelo amor de Deus, né, não precisa disso. Né, eu tenho que mudar a minha aula. Tem alguma coisa errada com a minha aula que não está atraindo a atenção daquela pessoa. E aí, vamos lá, mas o que isso tem a ver com empreendedorismo? O que essa aula é diferente, o que essa situação tem a ver com o empreendedorismo? Eu trouxe um vídeo aqui que mostra muito bem o que está acontecendo ao redor do mundo com a Lego. Vamos ver se ele vai entrar de cara. Entrou. This is the Super Bowl. The Super Bowl of smarts, that is. It's a life-changing competition. It's kids having fun, competing, working together, to dream up, design, and build robots. It's just an exhilarating feeling. It's like I'm using power tools. They're having the hardest fun they'll ever have. And they're becoming our next generation of engineers and innovators. First, come out! For inspiration and recognition of science and technology, my teachers were some of the greatest influences on my life by challenging and trusting me. These mentors got me to understand that I could do anything I put my mind to. First mentors are changing kids' lives every day. Professional engineers, teachers, parents, teaming up with young people not just to build robots, but to build confidence and self-respect. I'm around people that I can get along with, that we can talk computer lingo with. FIRST was founded by one of our greatest inventors, Dean Kamen. Dean saw that kids mostly look up to sports heroes and movie stars. So we said, if we've got a culture now that's obsessed with sports and entertainment, let's inspire these kids to be big thinkers the same way Shaquille O'Neal can inspire them to spend dozens of hours a week bouncing a ball. Our president agrees. Scientists and engineers ought to stand side by side with athletes and entertainers as role models. And here at the White House, we're going to lead by example. We're going to show young people how cool science can be. 250,000 kids aged 6 to 18 compete at all different levels. In 2 FIRST Lego Leagues, the FIRST Tech Challenge. And at the high school level, the FIRST Robotics Competition. The only difference between this sport and all the others is every kid on our teams can turn pro. There's a job out there for every one of these kids. Robot!
Students who take part in FIRST are 50% more likely to go to college and twice as likely to major in science or engineering. I definitely know that I want to pursue engineering. Once they've tasted what the power of knowledge is, that it can be fun and rewarding, they won't go back. There's no doubt FIRST works. 10 or 15 or 20 years from today, some kid in those stands will have cured Alzheimer's or AIDS or cancer, or built an engine that doesn't pollute. Look at these kids. They're the future. I feel like I can go and do anything I want to do because of this program. Someone took the time to guide and inspire me. It changed my life. Take some time. Go to usfirst.org. O vídeo fala por si, né? A fala da menina aí no final, ela é muito impactante. Eu consigo fazer o que eu quero, o que eu quiser por conta desse programa. E a gente está trabalhando isso com esses meninos. Nesses programas que a gente atende às escolas, a cada montagem que esses meninos fazem, eles são desafiados a algum tipo de solução que eles têm que dar para um problema que a gente apresenta. Apresentar a solução para o problema, então toma outro. E aí a gente estimula esses meninos a constantemente pensarem em quais são as soluções que eles vão aprender. Eu ia trazer aqui para vocês alguns modelinhos para a gente fazer uma atividade aqui, mas ia tomar muito tempo, acabou não dando. Mas o que é mais bacana é que nessas ações que a gente toma, o que a gente observa é que a gente vê soluções das mais variadas para o mesmo problema. E todas elas funcionando. Então, o que a gente estimula para esses meninos, o que a gente busca com esses meninos é exatamente isso. Se enxergue onde você está, qual é o problema que está ao seu redor e trabalhe, meu amigo, junto com a comunidade para resolver aquele problema. Não fique esperando a coisa acontecer, não. Não vai acontecer. É muito claro isso. A gente não precisa nem ficar discorrendo muito sobre esse tema aqui. Mas a gente não pode ficar esperando o outro resolver o nosso problema. Então, quando a gente vê, e a gente tem hoje o FLL, que é a First Lego League, no Brasil, ela é gerenciada pelo SESI. O SESI, no Brasil inteiro, adotou o programa da Lego Education e da Zoom. Então, as escolas no Brasil inteiro têm esse programa e eles organizam os torneios. E muito pouca gente vai, eu ainda fico assim, gente, não é possível que esse pessoal não está sabendo o que está acontecendo nesse país. A gente tem, cada torneio tem um tema central, e esse tema central, as crianças, além da prova robótica que mostrou ali, eles têm que desenvolver um projeto de pesquisa. Gente, eu vi crianças de 10, 11 anos de idade apresentando um projeto de pesquisa muito melhor que os meus alunos da universidade apresentando TCC. Sem brincadeira. Delineando um problema direitinho, colocando a solução para o problema e como eu aplico essa solução. Crianças que pensaram, por exemplo, um dos temas foi Body Forward, do corpo humano, eles pensaram numa bengala, até apareceu isso em algumas reportagens, uma bengala para o cego que tivesse um sensor de ultrassom que apitasse quando ele fosse chegar perto do anteparo. Bacana, muito legal, só que aí eles foram conversar com o cego. E aí o cego falou assim, que saco, porque imagina eu parado conversando com o meu amigo e aquela porcaria daquela bengala apitando, porque eu estou do lado dele. Eu falei, não preciso disso, a minha bengala, do jeito que ela é, já é uma inovação tecnológica pronta. Ela já consegue fazer o que ela se propõe, que é identificar os obstáculos. Aí ele virou e falou assim, o que eu preciso é saber, quando eu estou descendo pelo elevador, eu estou esperando o elevador na porta da minha casa lá, que a luz do prédio acabou. E eu estou lá igual um mané esperando o elevador, e o elevador não vem. Isso eu preciso. Então, olha que bacana. Os meninos usaram a fundo, né, o que a ciência manda para fazer. Busca o problema. Não inventa o problema da sua cabeça. Vai ver com quem tem a condição que você está querendo resolver o problema. E aí eles desenvolveram, usando o NXT, uma máquina que detectava se a energia estava funcionando, se tinha luz, captava a luz e emitia o sinal. Falou, não tem luz. Aí resolveu o problema dele. Então, olha como que o negócio é bacana. O tema desse ano, né, já dessa temporada 2015 e 2016 já foi lançado, é o Trash Track,
né? É o desafio do lixo. E aí os meninos têm que criar uma solução para esse problema que a gente cansa de ouvir, mas tem muito pouca coisa ainda funcionando. E como anda o Brasil nesse FLL? O que nós temos feito nessa área? Aí, ó, esse é o resultado que a gente teve agora. Equipes brasileiras entre as 10 melhores do mundo, né, nos festivais internacionais nos Estados Unidos, na África do Sul e na Austrália. Então, a gente tem essas duas equipes aí, e a equipe de Birigui foi a equipe agraciada com o prêmio de melhor pesquisa no torneio internacional. O tema era educação, como que eu posso fazer a educação ser melhor. Foi muito bacana porque são alunos de sala de aula, e aí eles começaram a levantar exatamente os problemas que eu estou falando aqui. O que adianta o professor ficar dando aula do mesmo jeito? Não me atrai aquilo. E aí eles criaram um jogo, Fagebra, né, o stop das expressões algébricas. Que tal aprender expressões algébricas com um jogo dinâmico e divertido? Pô, cara, isso é fantástico. Qual que é o problema que a gente tem hoje? Eu estava conversando lá fora com o Diego. Muitas escolas a gente chega, o diretor fala que o professor vai ser um entrave para aplicar a metodologia. O professor não vai se adequar, vai ser complicado. Aí, às vezes, quando a gente vai conversar com o professor, a direção não vai aceitar, porque eu não vou conseguir cumprir o conteúdo, vão me cobrar, tem prova. E o aluno fica no meio. E a gente no limbo tentando insistir. Nós somos insistentes, a gente é chato, né? A gente insiste, vai atrás, explica, mostra que dá certo, que funciona. Olha isso, gente. Como é que você vai falar que você não cumpriu o conteúdo? Pode ser que você não cumpriu do jeito que você pensou que você ia cumprir. Mas muda o seu pensamento. Se tem algum professor em formação aqui, por favor, né, mude. Aliás, é uma luta nossa. A gente está querendo fazer parceria com as universidades, com as licenciaturas, porque a gente precisa mudar a forma que os professores dão aula hoje. Não dá para continuar do mesmo jeito. Esses meninos são diferentes. Esses meninos com 2 meses de idade, 3 meses, já estão correndo o dedo em tela de telefone para desbloquear. Quando eu falo com o meu menino que eu revelava foto, ele nem entende. Ele não entende o que é isso. Bom, o que mais que a gente tem? Essa é a turma, foi recente a conquista deles, do Colégio Marista do Rio Grande do Sul, que conquistou no FRC o Chairman's Award, que é o time que melhor representa o modelo para os outros times e que melhor incorpora esse propósito da FIRST, que é o trabalho cooperativo, que é buscar inovação tecnológica. Então, olha a conquista dessa molecada. Esses meninos são mais velhos, já não são mais de 10 a 15 anos, já estão no FRC, já é um nível mais alto, próximo do ensino médio. Mas olha o que essa molecada está conseguindo. E por conta própria. O que isso tem de empreendedorismo? Então, está lá, eles ficaram em primeiro lugar nas fases qualificatórias, foram até as semifinais e aí conquistaram esse prêmio e estão buscando patrocínio para eles trabalharem com o Mundial. Eles já têm esses patrocinadores aí. Você imagina uma molecada de 16, 17 anos já tem que correr atrás de patrocinador. Quem tem empresa, quem organiza eventos, sabe que é duro, isso é difícil. Você tem que convencer. Então, olha que bacana, desde pequeno eles já estão buscando isso. Não só o desenvolvimento da inovação, a robótica, mas outras qualidades que eles vão trabalhando e vão melhorando. Aí eu vou mostrar um pouquinho do robô deles, porque é um negócio muito bacana. Bem para a idade, né?
Muito legal, né? Eles têm uma página deles, tá, em inglês e em português, que é Under Control 1156, que é o número do robô deles. Tá? E estão buscando patrocínio. Se tiver alguém aqui, empresário, que queira patrocinar, incentive. Tudo bem que não é daqui de Minas, né, mas é do Brasil. Eu acho que quanto mais a gente puder estimular essa molecada, melhor. Então, estou finalizando, né? Qual é o futuro? O que a gente tem que buscar, no meu entendimento, na minha visão, para gerar essa mudança, para gerar esse comportamento empreendedor, para fazer esses meninos buscarem cada vez mais estimular essa criatividade. É isso aí, ó. Para mim, esse é o futuro. E isso aqui é uma sala de aula agradável, bacana. Tá? Essa reação é a reação que eu acho que a gente tem que esperar. Tá? Apresentando, a de cima à esquerda é a filha do meu sócio, o de baixo, rachando os bicos, é o meu filho, que eu brinco que é absurdo, é o que pensa muito. Tá? E o de cima é filho de uma das professoras nossas. Né? Olha a cara dos meninos, gente. Né? E eles estão aprendendo. O mais bacana é isso. Esse aprendizado eu acho que é o que a gente tem que buscar. E esse modelo aí não é aquela aula chata, pô, não dá mais. Esses meninos não vai aprender se for diferente. Né? Tem que, se for diferente, desse modelo, né? Se for no modelo tradicional. Aprende, mas quanto, como, o que daquilo sedimenta na cabeça, o que daquilo traz prazer. Né? Então, educação tem que ser um negócio prazeroso. Gente, eu agradeço muito. Eu vou botar os bichinhos para funcionar aqui. A gente tem só apresentando o modelo. A gente tem esse aqui, é um elefante. Ele tem vários sensores. A gente programou ele só para caminhar, né, e fazer a graça dele aqui. Na verdade, a ideia é mais chegar na hora lá para apresentar para a escola geral, que a gente chama de uau, né, para o diretor. É tentar fazer ele sair um pouquinho da caixinha e pensar muito fechado. Tá? E aí, na hora que o bichinho começa a mexer, realmente é muito bacana, que a gente vê a tal da criança que eu falei aparecendo de novo. Vamos lá, filho, não me deixa na mão, não. Ligou. Pronto. Vou ter que botar no chão, porque ele caminha, né? Então... A tromba dele é prênsil, tá, gente? Então, ele pode pegar um objeto. Ele faz. Eu estou falando, tá vendo o efeito uau? É mais ou menos assim. E aí a gente tem essa esteira, que essa é uma montagem que os meninos fazem, tá? E a esteira, ela seleciona a cor e aonde que vai deixar cada um dos pinos. Eu não sei como é que ela fica aqui. Vamos lá, funcionou aí, Léo? Vamos ver. Vou ver essa esteira seletora aqui também. Aí, ó. Então, ela selecionou o azul aqui. Vermelho. Selecionar a cor aqui também. Ele está falando aqui, tá, gente? Blue, red, green, yellow. Tá? Então, o vermelho que ele não queria, ele já descartou. Tá? Então, vou colocar o vermelho de novo aqui, ó. Vermelho ele não quer. Então, ele descarta. Tá? Então, assim, os meninos já começam a aprender como que uma fábrica
funciona a questão toda da automação, né? A fábrica da Lego tem um programa do Discovery, se vocês puderem acessar, é muito bacana, Mega Máquinas. Ah, agora ele ligou. Pronto, olha o giroboy aí, abriu o olho. Então, ele tem um sensor, que é o giroscópio, né, que, além de ser um giroscópio, ele também é um acelerômetro, tá, gente? Num plano só, mas ele capta a velocidade angular, né, do movimento. Aí você pode colocar no braço dele e detectar ali o movimento. Eu, inclusive, já pensei num projeto de pesquisa com os meus alunos da fisioterapia para ver movimentação em paciente hemiparético, que é o que tem o derrame, né? Se eu coloco, por exemplo, o verde, ele sai andando para frente, ó. Tá? Se eu coloco o amarelo, ele faz uma curva, agora eu não vou lembrar para qual lado, para a esquerda. Se eu coloco o azul, ele faz o movimento para o outro lado. Agora ele se reequilibrou ali. Se eu vou no vermelho, se eu não me engano, ele para. Aí. Tá? Então, o que a gente fala com os meninos é que a programação, quem faz são eles, né? O robô, ele é programável. Nesse caso aqui, ele não está respondendo aos comandos aqui. Agora respondeu. Do sensor de ultrassom, que é esse que parece um olhinho, ó. E tem um toque aqui, sensor de toque ali atrás também. Aí, ó. Mexeu o bracinho e virou. Tá? Então, eu quis trazer essa montagem porque ela mostra o número de possibilidades que a gente tem de colocar sensores aí. Né? Então, a gente tem 4 sensores, no mínimo, a serem acoplados, e a gente ainda pode ajustar, né, dependendo da montagem, mais NXTs, que aí, mais EV3, que aí você faz mais possibilidade. Aí tem sensor, gente, de temperatura, sensor de infravermelho, de tudo. Tá? Tem de tudo um pouco. Essa máquina ela é sensacional. O problema, como sempre, é a questão do custo. Tá? E aí, quando a gente derruba ele, porque a gente pode derrubar ele, tadinho, aí ele fecha o olhinho e fica piscando vermelho aqui. Tá? Então, assim, vocês imaginam, né, o que os meninos fazem, a alegria deles na hora que eles começam a mexer nisso aqui. E só para concluir, que eu esqueci de falar, é uma história bacana. Numa das capacitações, a gente teve uma diretora de escola que falou assim, nossa, meus meninos, eles não vão dar conta de montar isso, não. Ao invés de usar esse kit, que era o kit, ainda não era programável, era de motorização. Para usar esse kit aqui, esses meninos não vão conseguir, eles têm que usar o outro das peças maiores, que é aquele que eu mostrei a foto para vocês. Não vão dar conta, não vão dar conta. Eu falei, gente, calma, eles dão conta. Né? Na verdade, ela estava usando uma vivência dela, ela não daria conta, e achando que os meninos não iam dar conta. Que ela estava com dificuldade lá. Então, gente, a gente enfrenta muita barreira. E aí, nesse dia, eu cheguei em casa e eu tirei foto para ela ver, que eu comecei a montar, porque eu ia fazer uma apresentação, meu menino sentou do lado, lógico. Né? Você imagina, você abre um negócio desse do lado do menino de 7 anos. Ele sentou do lado e falou, papai, deixa eu montar também? Eu falei, deixa, filho, pega aqui. E o programa da Zoom, os meninos têm um QR Code, eles fazem um log num aplicativo no iPad. Então, eu dei o iPad na mão dele, falei, vai, faz aí. 7 anos, gente. Pegou, fez o log, acessou o manual de montagem, montou tudo. Montou tudo. Olha como é que o menino é esperto. Montou. O que ele montou? Era um robô que você colocava uma caneta, e aí eu falei para ele, filhinho, agora você pode programar o robô para escrever e tal. Ele, papai, eu posso fazer ele fazer meu para-casa? Aí eu olhei para ele e falei assim, não, que isso, filho? Não pode, você tem que fazer. Ele, não, papai, eu escrevo o meu nome. Aí eu falei, não, aí de repente eu parei, eu falei, pô, se esse moleque fizer um robô que consegue identificar as questões do para-casa e fazer para ele, pô, faz esse robô. Então é isso, gente. Olha, muito obrigado pela oportunidade, adorei estar aqui com vocês, aí a gente está aí aberto para conversar, tem os meus contatos, tá? Fiquem à vontade, visitem a nossa empresa, né? A empresa, ela inspira esse movimento mesmo. É uma empresa muito bacana, muito colorida, porque a ideia é tirar essa criança que está lá, às vezes, dentro da gente, que a gente não deixa sair para fora. Tá bom?
Obrigado. Valeu.